Livro de Êxodo, capítulo 3, nós vamos ler os versículos de 1 a 8. Nós estamos pregando numa série, Jesus Cristo no Velho Testamento. E hoje a mensagem de hoje é a sexta mensagem. Êxodo capítulo 3, versículos 1 a 8. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. A Bíblia fala de Deus se encontrando com os homens, e esses encontros sempre foram maravilhosos. Ter um encontro com Deus é uma coisa maravilhosa. Muitos são os encontros de maneiras diferentes, em tempos de maneiras diferentes. Deus se manifesta a cada um segundo a sua necessidade. Mas essa manifestação aqui, ela é tão extraordinária que eu acabei dando o nome dessa mensagem como o chamado de Moisés, o chamado extraordinário de Moisés na sarça ardente. Porque desde pequenininho, eu sempre dormi muito pouco. Quando eu era muito pequeno, minha mãe, 1h30, 2 horas da manhã, que eu não dormia, ela me chamava, né? Vem cá que eu vou contar uma história. E eu me lembro dessa história, ela contando do arbusto que pegava fogo e não consumia. E eu ficava com os olhos regalados, assim, mais acordado do que nunca. Como é que é isso, mãe? Não pega o fogo e não queima? É, meu filho, era Deus naquela sarça. Isso para mim sempre foi uma grande incógnita. Sempre fiquei intrigado com isso. Mas ultimamente que eu tenho estudado muito, com mais profundidade, as manifestações de Cristo no Velho Testamento, Deus falou coisas tremendas comigo. E hoje eu quero explicar para vocês 4 razões porque eu chamo esse encontro e esse chamado de Deus para Moisés de um chamado extraordinário de Moisés na sarça ardente. Amém? Diga para a pessoa do teu lado aí, você está a fim de descobrir por que esse chamado foi tão extraordinário? Quero mostrar para vocês algumas razões e eu tenho certeza que você vai concordar comigo. A primeira razão por que o chamado foi extraordinário foi por causa do momento em que ele aconteceu. Retrocedendo um pouquinho na história de Moisés para você entender, Moisés cresceu no Egito. Todos lembram, né, que ele foi escondido numa arquinha, num cestinho. E ele cresceu e foi cuidado pela filha do faraó, como filha do próprio faraó. Portanto, Moisés teve de tudo. Teve boa educação, teve dinheiro, teve status social, teve tudo que ele precisava. Quando ele estava no auge da sua vida, provavelmente era um dos príncipes que estavam sendo preparados para a sucessão do faraó. Com 40 anos de idade, Moisés vê um egípcio açoitando um judeu, um hebreu. E naquele momento que ele vê, ele vai, toma a defesa daquele escravo e mata o egípcio. E naquele momento,
Então ele é expulso e vai para o deserto. E passam meses, anos, décadas, 40 anos passaram. Moisés não é mais aquele homem forte. O cara de 40 anos é um cara que está no auge físico, intelectual, não é? Certamente já estava sendo preparado, devia ser um homem altivo, devia ser um homem confiante de si mesmo. Ele achou que ele ia resolver com as suas próprias mãos. Mas quando foi descoberto como um hebreu, ele foi expulso para o deserto. E 40 anos, quem aqui tem 40 anos de vida? É bastante tempo, né? Os que não têm falam, não sei, não cheguei nisso ainda. 40 anos dá tempo para você esquecer tudo. Eu acho que Moisés nem a língua falava direito mais. Nem falava o egípcio direito mais. Eu me lembro que quando eu mudei para São Paulo, eu tinha 13 anos, eu vim do interior, então a gente falava porta. Por quê? Não é? Bastaram alguns anos para eu já começar a falar porta. 40 anos é muito tempo. 40 anos no esquecimento. E esse homem, quando ele estava no pior momento da sua vida, se sentindo abandonado, se sentindo velho, ele que havia sido um príncipe, estava lá pastoreando as suas ovelhinhas, andando no deserto, e de repente ele está passando, ele vê um arbusto pegando fogo. Aí ele deu uma segunda olhada e falou, pera lá, está pegando fogo, mas não está consumindo, o que está acontecendo? Eu vou lá para saber o que está acontecendo. E quando ele chega lá, ele tem um encontro com Deus. Não é tremendo? E lá Deus fala para ele, Moisés, Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu vim aqui para me encontrar com você. E esse encontro de Deus com Moisés precipitou um chamado. E Deus fala, olha, eu vou te chamar, estou te chamando para que você seja um libertador. Às vezes você está aí achando que Deus já se esqueceu das promessas que Ele tem para você. Talvez você esteja vivendo um momento ruim, as coisas não aconteceram como você esperava, está decepcionado, está chateado. E Deus está dizendo para você, querido, eu não me atraso e nem me adianto. Eu sou Deus. As promessas que eu tenho para a sua vida vão se cumprir todas, porque eu não dependo das circunstâncias. Eu não dependo tampouco de Faraó. Você vai lá porque eu estou te mandando, e mesmo sendo um homem velho que não tem forças, eu vou te levantar e você vai ser meu instrumento para libertar o meu povo. Amém ou não? Então eu quero que você possa dar uma salva de palmas para o Senhor, porque esse é um Deus que quando nos chama, faz de maneira extraordinária. Deus não depende das circunstâncias. Ele não depende das nossas capacidades. Ele é Deus. No momento que Moisés achou que já estava tudo esquecido, Deus vai lá e fala, agora chegou a hora. E Deus está te dizendo hoje, talvez você esteja cansado de esperar. Mas Deus está te dizendo, espera mais um bocadinho. Porque vai chegar a hora. Amém? Glória a Deus. Moisés estava no momento de maior humilhação da sua vida. Ele era um príncipe e agora ele era pastor de ovelhas. Pastorar ovelhas mesmo, o bicho. Agora, por que eu digo que é um estado de humilhação? Porque para o egípcio, pastorear ovelhas era o pior tipo de serviço que podia ter. Quero que você leia comigo lá Gênesis capítulo 46. Versos 31 a 34. Aqui nós estamos falando de 400 anos antes, quando José já é o governador do Egito, ele traz a sua família para tirá-la daquela seca e da fome. E aí então ele vai dar uma orientação para os seus irmãos. Ele diz assim, depois disse José aos seus irmãos e à casa do seu pai, eu subirei e informarei a Faraó e lhe direi, meus irmãos e a casa do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores que se ocupam em apacentar gado, diga apacentar gado. E trouxeram os seus rebanhos, o seu gado e tudo que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e vos perguntar, qual é a vossa ocupação? Respondereis, nós, teus servos, temos sido pastores de gado, diga pastores de gado, desde a nossa mocidade até agora.
tanto nós como os nossos pais. Isso direis para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. José está dizendo assim, meus irmãos, eu tenho prestígio com o faraó. Só que quando eles perguntaram para vocês qual é o trabalho de vocês, vocês não contam que vocês são pastor de ovelha, não. Porque a terra de Gósen, onde eu quero levar para vocês, é como a Zona Sul, que é a Vila Nova Conceição, Morumbi, é para lá que vocês vão. Vocês falarem que vocês são pastor de ovelha, vocês vão lá para a periferia. Vocês estão entendendo? Para o egípcio, não existia pior abominação do que ser um pastor de ovelha. A ovelha era um animal abominável. Era isso que Moisés fazia. Aos olhos dos homens e dele mesmo, porque ele cresceu naquela cultura. Ele deixou de ser um príncipe e se tornou uma abominação. Mas nessa hora que ninguém dava um tostão furado para ele, Deus o chama para voltar a ser um príncipe e um libertador. Diga para a pessoa do teu lado, ainda que os homens não vejam nada em você, Deus te vê como um príncipe. Amém ou não? Eu quero dizer, querido, que esse chamado foi extraordinário, porque sem dúvida alguma, foi improvável no seu tempo, na sua forma, no estado que ele estava. E o segundo aspecto aqui que eu quero justificar o porquê eu chamo ele de chamado extraordinário, é por causa da maneira como ele aconteceu. Eu quero contar uma verdade aqui para vocês. Deus é um Deus que quando quer aparecer, Ele sabe aparecer. Quando Deus foi levar Elias, e disse que Elias seria arrebatado, Ele podia ter feito durante a madrugada. Não podia? Não. Desceu com uma carruagem de fogo e o cara escafedeu-se. Quando Deus quis mostrar o poder dele para os egípcios, ele mandou praga do céu, abriu o mar diante da multidão e o povo passou. Quando Deus quer mostrar que ele é poderoso, ele sabe fazer. Mas sabe por que foi extraordinário esse chamado? Porque esse chamado, ninguém viu o que estava acontecendo ali. Foi só Moisés. Era só ele, não tinha plateia. Deus não queria se mostrar para ninguém, queria se mostrar para Moisés. E não foi de uma forma grandiosa, não. Era um arbustozinho que começou a pegar fogo, ele estava passando, por pouco ele não passa e não passa direto. Mas quando ele viu aquilo pegando fogo, ele falou, pera lá, o que está acontecendo? Eu preciso olhar de novo esse negócio. E ele voltou lá para ver por que pegava fogo e não consumia. Hoje o Senhor quer que você saiba que Moisés precisava ter um encontro tete a tete com Deus. E hoje Deus está dizendo para você que Ele tem um chamado para a tua vida. Diga para a pessoa do teu lado, Deus tem um chamado para você também. Do mesmo jeito que Ele teve para Moisés, teve para você. Mas sabe, meu querido, você vai ter que ter um encontro tete a tete com Ele. Não vai ter família no meio, vai ser você e Ele, sozinho. Por isso é extraordinário. Quando você encontra Jesus, é um encontro pessoal. Não é maravilhoso isso? Saber que Jesus vem e fala. Eu estou falando aqui para muitas pessoas, mas hoje, ao final dessa mensagem, Deus vai convidar você para parar e olhar para a sarça que está ardendo e vai dizer, hoje é entre mim e você. Eu tenho uma conversa particular com você. Vai te chamar no canto e falar, e agora? O que nós vamos fazer? Não é lindo isso? Deus, Ele não trata com a gente no atacado. Deus trata com a gente como indivíduos. Cada um tem uma história, cada um tem um momento, mas cada um é importante para Deus. É extraordinário isso. E a Bíblia diz que apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. A Bíblia diz que apareceu o anjo do Senhor. A palavra anjo no hebraico é malar.
Malach Yahweh. Malach é mensageiro. Não está dizendo que é um anjo de asa, que bate asa e voa. Está dizendo que é um mensageiro do Senhor. E todas as vezes na Bíblia que aparece essa palavra, o mensageiro do Senhor, pergunta para a pessoa do teu lado aí, sabe quem que é? É Jesus. Amém? Amém, queridos? É Jesus. O autor de Hebreus diz assim, olha, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. O maior mensageiro de Deus no mundo é Jesus Cristo de Nazaré. E hoje Ele está aqui passeando no meio dessas fileiras. E hoje Ele está aqui soprando no teu ouvido. Do mesmo jeito que Ele falou, Moisés, Moisés, hoje Ele está citando o teu nome. E Ele está te chamando para ter um encontro pessoal com Ele. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer, eu creio, eu creio. Este é um momento único. Você não pode deixar passar. E ele é extraordinário por isso, porque o próprio Senhor estava ali, se manifestando, para mudar a vida daquele homem, que achava que estava no final da linha, mas Deus ainda tinha muita coisa para realizar na vida dele. Esse chamado foi extraordinário, também por causa da glória que envolveu. Diga assim, glória. O versículo 3 do capítulo 3 diz assim, então disse consigo mesmo, irei para lá e verei esta grande maravilha, diga maravilha. Por que a sarça não se queima? Toda vez que Deus quer mudar uma pessoa para valer, diga assim, toda vez que Deus quer mudar uma pessoa para valer, Ele revela a sua glória. Moisés era um cara que tinha 80 anos, fazia 40 anos que ele estava fora do Egito, mas no fundo ele ainda pensava como um egípcio. Ele ainda olhava para si e dizia, eu sou um coitado, eu sou um perdedor. Eu sou um cara que não deu certo na vida. Eu podia ter sido isso, podia ter sido aquilo, eu era um príncipe, olha aqui para mim o que eu estou. Esta era a visão que ele tinha. Mas Deus não ia discutir teologia com ele. Deus manifestou a sua glória para dizer, isso é o que os homens pensam, mas não é o que eu penso de você. O que eu penso de você, meu caro, pode se preparar que você vai ser um grande libertador. E eu vou mudar a tua história. E eu vou fazer de você um homem que a história vai contar. E Deus, quando chama Moisés, Ele tem que manifestar a sua glória. Houve outros momentos na Bíblia que homens também estavam numa posição de fraqueza, que Deus manifestou a sua glória. Quantos aqui já ouviram falar do profeta Isaías? O profeta Isaías, houve um tempo que ele era um Mauricinho. Sabe o Mauricinho, aquele cara que sempre teve tudo, que cresceu no bem bom, que nunca ralou na vida? Ele era esse cara. E um dia ele estava tristinho, sabe por quê? Porque quem morreu era o rei, e o rei era amigo dele. E além de amigo dele, o rei era o provedor dele, então ele estava tiraram o chão dele. Morreu o rei. Será que o próximo vai deixar eu andar no meio da corte? Será que o outro vai me sustentar? Estava ele triste lá, chorando. E lá em Isaías capítulo 6, ele começa a relatar a experiência que ele teve de ver a glória de Deus. Isaías 6, a partir do verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E nas abas de suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Diga, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías viu a glória de Deus. E quando ele vê a glória de Deus, o primeiro sentimento que ele tem, ele fala, meu Deus, eu sou homem pecador e os meus olhos viram o Senhor. E Deus manda um daqueles serafim, pega a brasa e queima os lábios de Isaías e purifica a vida dele. E Deus fala, Isaías, a quem eu enviarei? E o homem que viu a glória de Deus, deixou de ser o Mauricinho, disse, deixa comigo. Pode me enviar.
E ele se tornou o profeta que teve maiores revelações a respeito de Jesus, o Messias. Foi ele que viu que o Messias nasceria de uma virgem, que nasceria e seria morto e crucificado no nosso lugar. Isaías viu o que nenhum outro profeta viu. Mas primeiro ele teve que ter um encontro com a glória de Deus. Não é lindo? Houve um terceiro homem. Esse não era Mauricinho. Esse era um homem mais simples, um pescador. Na visão dele, ele ia ser pescador a vida inteira. Afinal de contas, o pai dele era pescador, o avô dele era pescador, e ele ia ser pescador, e os filhos dele iam ser pescador. Mas um dia um jovem, de 31 anos de idade mais ou menos, estava passando, e falou assim: vem cá, vinde a mim. A partir de hoje vocês vão ser pescadores de homens. Este jovem, chamado João, escreve no seu livro, no seu evangelho, dizendo: e o verbo se fez carne, e achou-se entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. João viu a glória de Deus na pessoa de Jesus, e ele nunca mais foi um pescador de peixe, se tornou um grande apóstolo, pescador de homens. Quantos aqui querem ver a glória de Deus? Quantos querem ser transformados pela glória de Deus? Quantos aqui querem que Deus arranque do seu coração a visão obtusa, pequena, cheia de incredulidade, e abra diante dos seus olhos a visão da fé, para você enxergar o propósito de Deus na sua vida? Quantos querem dizer: eu quero na minha vida? Amém ou não? E o último homem que eu quero citar, este era um guerreiro. Este é o cara que eu mais admiro depois de Jesus na Bíblia. Porque ele vivia o que ele acreditava. Ele era um radical. Foi criado para ser um fariseu, para ser um líder espiritual, e ele odiava crente. Sabe o que é ter ódio de crente? Literalmente ele jogava os crentes na prisão e matava os crentes. O nome dele era Saulo de Tarsos. E Deus falou assim: esse aí vai ser mais difícil. Esse não vai ser na conversinha não. Esse eu vou jogar ele do cavalo. Ele vai cair do cavalo. E caiu do cavalo, estando caminhando na direção de Damasco para pregar os crentes que estavam lá e arrastar para Jerusalém na prisão. Ele teve uma visão da glória de Jesus. E ele caiu de 4. E aquele homem que era mais judeu do que qualquer outro, ele quando fala de si mesmo, ele diz assim: gente, antes de eu ser crente, ele dizia assim: eu era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, fariseu segundo a lei. Ninguém era mais judeu que eu. Tudo isso que eu tinha, todos esses títulos que eu tinha, eu considerei cocô. Para não falar a outra palavra que é pior, né? Mas no original é literalmente esterco. Você deve ter pensado uma palavra mais própria. É isso que ele falou: tudo que eu tinha, todo o currículo que eu tinha, não vale nada. Depois que eu conhecia Jesus, ele viu a glória de Jesus e se tornou o maior apóstolo entre os gentios. Sabe por que você está aqui? Porque ele pregou. Pregou em Roma, quando estava preso. Pregou na Ásia inteira. Turquia. As igrejas todas. Onde Paulo passava. Esse homem levou pedrada, chicoteada, naufrágio, mas ninguém podia impedir. Querido, uma pessoa que é transformada na sua visão, ninguém segura. Certa vez o Mandela falou que um homem que tem visão, ele é capitão da sua alma. Tem muitos crentes que criticaram ele porque ele disse isso. Passa 30 anos numa prisão por causa da tua convicção, se você não tiver certeza de que você está certo, se você não afina. Esse homem saiu da prisão e virou presidente da república. Sabe por quê? Porque a fé e a convicção dele de que ele estava certo era tão tremenda que ele derrubou o sistema. Isso é o que um homem de visão pode fazer. E quem vê a glória de Deus é transformado. Paulo foi transformado. E Deus está te dizendo hoje que você pode ser transformado.
Amém ou não? Você quer ver a glória de Deus? Diga eu quero. Este foi o encontro extraordinário, o chamado extraordinário que Moisés teve. Mudou a vida dele para sempre. E se tornou um grande libertador. Falei de 4 razões porque esse chamado foi tão extraordinário. A primeira razão, já falei para vocês. Momento em que aconteceu. Segunda razão, porque a maneira como aconteceu. Foi pessoal, foi íntimo, sem muito alarde. A terceira razão, porque esse chamado revelou a glória de Deus. E quando alguém recebe a glória de Deus, é transformado. E a última razão, porque eu chamo esse chamado de extraordinário, por causa da revelação que ele trouxe. Eu sempre fiquei intrigado, Deus do céu, por que o Senhor não apareceu na figura de um homem? Abraão viu. Jesus apareceu para Abraão como um homem. Conversou com ele só percebeu que ele era Deus depois de um tempo. Por que uma sarça ardente? Olha para o teu irmão e diga assim, por que um arbusto queimando? E aí é onde está a revelação da coisa. Eu quero que você acredite em mim, eu vou desenvolver a revelação. Mas a sarça ardente, o arbusto que queima, fala da graça de Deus. Olha para o teu irmão e diga assim, você quer ser tratado pela justiça ou pela graça? Hein? Eu quero ser pela graça. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia fala que fogo, diga fogo. Fogo na Bíblia é sempre símbolo de justiça, de juízo, de purificação. Em outras palavras, Deus é tão santo que Ele não pode conviver com o pecado. E por isso, Ele tem que exercer juízo. E o juízo é o fogo. Pastor, você não está viajando, não? Eu vou ler para você alguns textos, você vai acreditar em mim. Hebreus 12, 29 diz assim, nosso Deus é fogo consumidor. Diga, nosso Deus é fogo consumidor. Diga, nosso Deus é fogo consumidor. Não tem nada que consuma mais do que fogo, viu? E Hebreus está dizendo que nosso Deus é fogo consumidor. Como é que um Deus que é santo e que o seu juízo consome, não está consumindo aquilo? Eu vou ler um outro texto também, para corroborar o que eu estou dizendo. Abacuque 1,13 diz assim, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Deus está falando literalmente. O profeta Abacuque está dizendo, Deus, o Senhor é um Deus tão puro, que o Senhor não pode nem contemplar o mal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Como é que é um Deus que é tão santo, tão perfeito, e que a Bíblia chama de fogo consumidor, não te consumiu ainda? Pergunta para o teu irmão do lado. Se você acha que você é santinho, meu querido, se você passar no fogo, vai ser consumido. Não tem ninguém aqui, viu? Não tem ninguém aqui que, se for passar pelo fogo consumidor de Deus, vai sair do outro lado e limpo. Vai sair chamuscado nada, vai sair torrado. Não vai, você já viu como é que é a cremação? Sai a cinza, aí não vai sobrar nem cinza. Como é que isso pode acontecer? É isso que o profeta Jeremias, lá em Lamentações, escreve. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam cada manhã. Viu, Ali? Quando você levantou hoje, querido, Deus olhou e falou assim, ele merecia ser queimado, mas não vou queimar não. Eu vou agir com misericórdia.
E é isso que o profeta está dizendo. As misericórdias do Senhor, diga comigo, diga: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam cada manhã. Hoje Deus olhou para mim e falou: vou renovar minha misericórdia por mais um dia. Não é lindo isso? Então a razão porque aquele fogo, que era o próprio Senhor Jesus, não consumiu a sarça, é porque ali ele estava mostrando para Moisés que ele era um Deus justo, sim, mas de misericórdia também. É aí a primeira vez que Moisés descobre que o nome desse Deus era Yahweh. Vocês se lembram aquela pregação que eu disse que quando a Bíblia fala de Elohim, fala do Deus que é poderoso, do Deus que é criador, do Deus que é justiça, lembra disso? E que eu disse que Javé fala do Deus da aliança, diga Yahweh, o Deus da aliança, o Deus da misericórdia, o Deus da graça, amém ou não? E aqui Deus que está encontrando Moisés, Moisés falou: mas eu vou falar que quem me enviou, ele diga, fala que Yahweh te enviou, o Deus da graça e misericórdia. Sabe quem é Yahweh? É Jesus. Todas as vezes na Bíblia que Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava falando Yahweh, porque a tradução para o nome Yahweh é eu sou. Quando Jesus dizia, eu sou o pão da vida, ele estava dizendo, Yahweh é o pão da vida. Quem Moisés encontrou tete a tete foi com Jesus. E a razão por que o fogo não queimava é porque ele é um Deus de justiça, mas é um Deus de misericórdia. Amém? Você se lembra da história daquela mulher que foi pega em adultério? Lembram disso? Trouxeram para Jesus os fariseus, né, aqueles religiosos. Porque eu vou dizer uma coisa, se você no teu coração gosta de que os outros se ferrem, então você é um fariseu. Porque o religioso, ele quer que todo mundo vá para o inferno. Que benção, morreu. Mas quem conhece Jesus não quer que ninguém vá para o inferno, não. Trouxeram aquela mulher pega em adultério, e a lei de Moisés dizia que se uma mulher fosse pega em adultério, ela ia ser apedrejada. E os caras estavam doidos para pegar Jesus no erro. Ó, Jesus, essa mulher aqui foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. E aí? Jesus abaixou, começou a escrever no chão, na areia. Ele levantou, começou a escrever de novo. Alguns acreditam que ele tinha revelação, estava escrevendo tudo o nome dos pecados dos caras que estavam lá. Aí ele perguntou, falou assim, se alguém não tiver nenhum pecado aqui, pode atirar a primeira pedra. E a Bíblia diz que só com essa palavra, um por um, foram saindo. E a Bíblia ainda é clara para dizer, começando pelos mais velhos, depois dos mais novos. Sabe por quê? Porque os mais velhos pecaram mais. Já foram saindo rapidinho, deixa eu ir embora que eu tenho muita coisa aqui para contar. Mas não sobrou nenhum. E Jesus então chega e fala para a mulher, minha filha, onde estão os teus acusadores? Não sei, Senhor. Eles não te condenaram? Não. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ele é o Deus da misericórdia e da graça. Querido, quando você encontra Jesus, você encontra com esse Deus, todo-poderoso, mas cheio de misericórdia. Amém? E a revelação ainda se aprofunda mais. Porque a palavra para sarça, o arbusto, literalmente é o quê? Espinheiro. Você sabe o que Jesus encontrou, na verdade, naquele deserto? Ele encontrou um espinheiro pegando fogo. Você já viu alguma coisa que seja mais combustível num deserto do que um espinheiro? Você já viu jogar fogo numa arvorezinha seca, cheia de espinho? O que acontece? Na hora. O milagre ali aconteceu por uma razão. Deus queria ensinar algo para todos nós. A primeira vez que a Bíblia cita o nome espinho na Bíblia,
está ligada à maldição. Quando o homem se rebelou, Deus fala para Adão: agora, antes você plantava e tudo nascia bom. Agora, você vai plantar e vai nascer espinho. Maldito és. Diga assim: espinho é sinônimo de maldição. Você se recorda de alguém que a Bíblia diz que se fez maldição no nosso lugar? Quem era o espinheiro pegando fogo? Jesus. Sabe por que os homens não aceitaram Jesus? Porque a Bíblia diz que nós olhávamos para ele e não víamos formosura. Jesus não parecia com o Brad Pitt. É verdade, ele era um homem feio. Não tinha formosura, não tinha beleza exterior. A beleza dele era interior. A Bíblia diz que ele foi subindo como uma raiz de terra seca. E nós não vimos nenhuma formosura nele. Mas verdadeiramente, os nossos pecados foram lançados sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. E Gálatas 3,13 diz: Jesus Cristo se fez maldição no nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, maldito todo aquele que for crucificado. Jesus se fez maldição. Diga: Jesus se fez maldição para que eu fosse abençoado. Diga: Jesus se fez pecado para que eu fosse purificado. Diga: Jesus se fez pobre para que eu fosse enriquecido. Amém? Diga: ele morreu para que eu tivesse vida eterna. Amém ou não? Então, na verdade, o encontro que Moisés teve na sarça ardente foi com o próprio Senhor Jesus. E aquele encontro mudou a sua vida. Quantos aqui já tiveram um tete-a-tete com Jesus? Se você não teve, hoje ele está te chamando. Ele está dizendo: Moisés, Moisés, troque o Moisés pelo teu nome e venha correndo. Porque aí fora tem gente que pensa que crente é careta, que crente é tacanho, que crente é infeliz. Querido, eu durmo feliz porque eu sei que quando eu erro, o meu pecado já foi perdoado. Eu durmo feliz porque eu sei que a vida passa rápido. E a minha vida não se encerra isso. Eu durmo feliz porque eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu durmo feliz porque eu sei que Jesus se fez maldição no meu lugar. O meu próprio pai, eu cresci ouvindo meu pai falar todos os dias para mim: esse moleque vai virar um bandido. Eu era um endemoniado, literalmente um endemoniado. Eu me lembro, eu fui para o primeiro ano com 5 anos. Eu me lembro até hoje, do dia que eu cheguei na escola, eu falei assim: eu vou brigar todos os dias. O que um moleque de 5 anos pode ter tanto ódio no coração? Eu passei a minha infância quebrando pau. Sempre fui pequenininho, mas galinho de briga. Um dia encontrei Jesus. E o dia que encontrei Jesus, eu me lembro desse dia. A Eliana estava cantando e eu comecei a chorar, porque eu sempre, diante da música, onde a unção desce, eu me arrebento. E quando o Dante começou a pregar, eu falei: quem foi o desgraçado que contou minha vida para esse cara? No acampamento tinha 800 pessoas. Quando ele fez o apelo, eu não aguentei. A hora que eu vi, eu estava lá na frente. E desde aquele dia, Deus mudou a minha visão. A primeira pessoa que eu contei o que Jesus tinha feito na minha vida foi o meu pai. E eu tive o privilégio de ver o meu pai, que era um católico apostólico. Pra você ter uma ideia, meu pai, filho de italianos, meu avô construiu a Catedral de Olímpia. Ele foi engenheiro italiano que construiu. Meu pai foi coroinha a vida inteira. Meu pai disse que tomava aqueles vinhozinhos, dava uns baratos, ele falou: é aqui mesmo que eu vou ficar. Cresceu católico, idólatra. Ninguém ia tirá-lo daquele estado.
Mas um dia, 8 meses depois da minha conversão, ele me chamou no quarto e falou, eu sempre que vocês já ouviram muitas vezes, mas eu gosto de contar. Eu gosto de contar. Ele me chamou no quarto e falou, filho, vem cá que eu queria falar com você. Eu fui lá e ele falou, filho, como é que eu faço para aceitar Jesus? Aí eu falei, pai, mas o que houve? Ele falou, filho, o que aconteceu com você não foi uma coisa de homens. Você é uma outra pessoa. Aí eu disse, pai, basta convidar Jesus para entrar na sua vida. Ele falou, que você me ajuda? Ajudo. E eu orei com ele. E ele confessou Jesus. E aí ele disse, filho, você me batiza? Eu falei, pai, eu não sou nem pastor. Ele falou, mas vai ser. A primeira pessoa na minha vida que eu batizei foi o meu pai. No dia da minha ordenação, ele estava lá. E durante, de 81 que eu me converti até 98, meu pai sentava para me ouvir. E ele vinha aqui à frente com orgulho no coração. Porque o filho dele tinha sido transformado. Só Jesus muda o coração de uma pessoa. E eu que era eu tinha raiva de todo mundo. Uma pessoa estava na rua, olhava para mim, eu já partia para a briga. Eu não sabia por quê. Eu tinha uma dor, uma vontade de matar os outros. Graças a Deus nunca matei ninguém. E hoje eu tenho vontade de ganhar as pessoas, de amar, de perdoar. Hoje eu sou essa manteiga derretida. A Érica sempre brinca, né? Diz que ela não tinha nenhuma chance de nascer sem ser chorona. Porque numa casa que eu e a Lília até assistindo propaganda de televisão, a gente chora. Foi Jesus que mudou minha vida. Eu encontrei com Ele. E continuo me encontrando todos os dias. Todo dia que eu me levanto, primeira oração que eu faço. Obrigado pelo seu perdão. E a última oração que eu faço. Muito obrigado, porque meu nome está escrito no teu livro. Ele está aqui hoje para se encontrar com você. Para receber você do jeito que você está. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Jesus está aqui hoje, meu querido. Porque Ele quer ter um encontro com você. Não é um encontro para mudar você de religião, porque a religião é coisa de homens. Esses nomes em placas de igreja foram os homens que criaram. Mas Ele quer hoje te convidar para ter um encontro com Ele. Para que você nunca mais tenha que acreditar que você, para vencer, tem que confiar nas suas possibilidades. Porque por mais inteligente, por mais capaz que você seja, em algum momento você vai enfrentar um inimigo maior do que você. Mais difícil, que você não vai conseguir lidar sozinho. Mas quando a gente está com Ele, a gente sempre pode contar com o milagre. E o milagre exalta Deus e não ao homem. E o Senhor hoje está te chamando pelo nome, como Moisés, para você entregar a sua vida para Ele. Entregar a tua casa, tua família, teus sonhos, tuas impossibilidades.
E Ele está te chamando pelo nome. Jesus, certa vez, Ele falou. Ele olhou assim e viu uma multidão de pessoas famintas, de doentes, de pessoas que não tinham nenhuma esperança de sucesso na sociedade. E Ele chamou dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo que é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esse convite que Jesus está te fazendo hoje é para dividir o peso com você, para tornar as tuas cargas mais leves. Porque Ele nunca vai tropeçar e cair, mas você vai. A vida nos ensina que muitas vezes a gente tropeça, mas nessa hora Ele está lá para nos levantar. Se hoje você quer ter um encontro não com uma nova religião, mas um encontro verdadeiro com Jesus, eu quero orar por você, como um dia alguém orou por mim. Por favor, levanta a sua mão para que eu possa te ver. Onde você estiver, graças a Deus. Fica com a mão levantada. Graças a Deus por essa vida. Hoje é o dia do Senhor entrar na tua história, meu querido, para mudar a sua história. E hoje o Senhor está dizendo: é para valer, é para sempre, até o final da sua vida eu estarei com você. Nunca mais você vai estar sozinho. Eu quero pedir para você vir aqui, que eu quero te dar um abraço. Por favor, você que levantou a mão, é muito importante você tomar essa decisão. Pode vir aqui, Leandro. Eu vi que você levantou, estou muito feliz, que eu queria ter esse privilégio de dar esse abraço em você, que já estou orando por você há muito tempo. Deixa eu abraçar. Deixa eu abraçar aqui, esse meninão aqui veio para dar um abraço no tio também. Gente, isso é tão importante, porque Deus é um Deus educado. Ele não arromba o coração de ninguém. O que eu vou dizer para vocês aqui é muito sério e vocês nunca vão mais esquecer disso. A partir de hoje vai ser diferente. Porque em momentos mais difíceis, vocês vão sentir a presença dele. E ele vai estar lá. Vocês vão ver os livramentos, a direção. Não importa o que passou. E eu quero até aproveitar e dizer para as pessoas que são um pouco mais velhas, aqui só tem gente jovem, né? E uma senhora aqui. O crente não aposenta, viu, gente? Pode aposentar do trabalho, mas não do propósito de Deus na vida dele. Tem muita gente aqui que já chegou aos 80 e está começando a olhar para trás e ter saudade. Não fica com saudade do passado não, porque o melhor está por vir. Olha para frente, porque a bênção está lá na frente. E eu quero profetizar isso na vida de vocês também. Amém? Orem comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu quero te encontrar hoje, pessoalmente, no meu coração. Eu me entrego, para que o Senhor entre na minha vida, para que o Senhor mude a minha visão, para que o Senhor perdoe os meus pecados, e me tome pela tua mão, e me dirija, todos os dias da minha vida. Eu entrego meus sonhos, meus fardos, minhas lutas, e eu sei que o Senhor vai tomar conta. Amém. A igreja pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Eu quero pedir que vocês, a Marlúcia, acompanhem os queridos. Eles vão fazer mais uma oração por você. E eu quero que vocês saibam, a partir de hoje,
vocês estão em aliança com Deus. E quando Deus faz aliança, é para sempre. Não é para essa vida, não. Até quando acabar essa vida, a gente vai encontrar Ele lá. E o nosso nome está lá. Leandro, não sei qual é o teu nome lá, mas não é Leandro. Porque Leandro tem outros aqui, você tem Charás. Alguns até célebres, né? Mas lá, cada um de vocês tem um nome. E quando a gente chegar lá e a gente ouvir esse nome, a gente vai saber, é comigo que Ele quer falar. Amém? Deus abençoe vocês. Estou muito feliz por vocês terem entregue a sua vida ao Senhor. Mas Ele muito mais. Deus abençoe. Por favor, acompanhe aqui os queridos. Mas eu quero orar pela tua vida também. Porque tem muita gente que está aqui hoje, que se sente esquecido, como Moisés se sentia. Claudinha deu um testemunho um dia desses. Estava tudo caindo, né? Mas Deus, querido, Deus é Deus. Quando uma pessoa faz uma aliança com Deus, quem está do teu lado vai ser abençoado até por tabela. Amém ou não? Você sabia que Deus tem uma aliança com a tua família? Quando Deus falou para Moisés, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu sou o Deus de Isaac, teu pai. Eu sou o Deus de Jacó, teu pai. Eram os antepassados dele. Deus está dizendo para você hoje, eu sou o Deus dos teus antepassados e dos teus descendentes. A aliança de Javé é com a sua descendência. E hoje é o dia de você se render a Ele. De você entregar os seus fardos e dizer, Deus, eu não quero mais olhar para mim como um derrotado. Porque a promessa que o Senhor tem para a minha vida vai se cumprir. Se você quer fazer essa oração hoje, fica de pé. Quero chamar aqui a equipe de louvor, nós vamos cantar. Tu és fiel, diga, tu és fiel, Senhor. Você sabia que Deus é fiel até quando a gente é infiel? Você já pisou feio na bola alguma vez? Os homens passam o facão. Mas Deus não passa facão, não. A justiça e o fogo veio sobre ele. Ele se tornou espinheiro. Agora, sabe por que o fogo não consumiu definitivamente? Porque no terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está vivo, ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E ele está lá no trono dizendo, eu mando no universo. O universo está na minha mão. E o Senhor está dizendo para você hoje, a tua história ainda não terminou. E o Senhor está dizendo para você hoje, confia em mim, porque eu sou o manda-chuva do pedaço. Seus problemas, suas lutas estão nas suas mãos. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui de pé para honrar e glorificar o teu nome, porque mesmo que sejamos infiéis, tu és fiel. Mesmo, Senhor, que nós merecêssemos ser arrancados da tua presença, o Senhor não desiste de nós. Jesus, eu sou Pedro que te negou. Jesus, eu sou aquela mulher que foi pega em impureza. Nós mentimos, nós invejamos. Senhor, nós temos tantos erros, mas a tua fidelidade é para sempre. Querido, pega na mão do teu irmão, aperta a mão dele. Seja o canal da glória de Deus e da unção e da graça de Deus, porque através da tua vida hoje, o teu irmão vai ser abençoado e o amor de Deus vai ser canalizado pela tua vida, porque Jesus te ama.
Aleluia. Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor extraordinário do Pai Celeste e todas as consolações do Espírito Santo de Deus acompanhe o teu povo todos os dias de suas vidas até a consumação dos séculos. Amém. Uma grande semana para você. Deus te abençoe.